Olá, turma boa do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História de vocês. Aos alunos que estão desde o início, já viram Revolução Industrial e hoje serve como uma grande revisão. Para os que estão iniciando agora, uma ótima oportunidade, de pegar o assunto do início, tá ok? Então vamos lá. Sempre lembrando de assistir a aula e depois resolver as atividades. Com o que você assiste na aula, responde todas as questões. Mesmo assim, logo abaixo do vídeo, tem lá o texto, todo o texto que eu utilizo nas aulas. Tudo bem, EJA 4? Vamos lá. História, Revolução Industrial. O que é isso, né, meu Deus do céu? Então, deixa eu vir aqui para cá para não atrapalhar. O conceito formal de Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizado, aqui é que vem o bom, pela substituição da energia física pela mecânica, ou seja, é a mudança do trabalho braçal humano pelo trabalho das máquinas, da ferramenta pela máquina e da manufatura. E da manufatura pela fábrica iniciada na Inglaterra no século XVIII. Então, a gente já tem duas grandes informações. Onde e quando aconteceu a Revolução Industrial? Onde foi na Inglaterra? Quando? No século XVIII. Repetindo, onde e quando aconteceu a Revolução Industrial? Na Inglaterra, no século XVIII. E o que foi essa Revolução Industrial? Vou dizer de novo para vocês, depois eu vou resumir em poucas palavras. Conjunto de transformações técnicas, econômicas, sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela energia mecânica, das ferramentas pela máquina, tá certo? Então, traduzindo, a substituição do trabalho braçal pelo trabalho das máquinas. Isso vai acontecer inicialmente aonde? Na Inglaterra, no século XVIII. Até então, o trabalho era feito manualmente, quando muito com algumas pequenas ferramentas. A partir do momento em que eu deixo de ter um trabalho manual e passo a ter um trabalho nas máquinas, a este momento histórico eu vou chamar de quê? De Revolução Industrial, que acontece inicialmente na Inglaterra no século quê, pessoal? No século XVIII. Viu como é tranquilo? Então, você já entendeu o conceito de Revolução Industrial, tá certo? Bom, a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz das máquinas e do modo de produção doméstico, era artesão em casa, pelo sistema fabril. Constituiu o quê? A Revolução Industrial. Então, essa mudança de eu trabalhar manualmente com algumas ferramentas e passar a usar o quê? Máquina. Da grande força ser a força humana, e a partir de agora a grande força é a força das máquinas. A toda essa mudança eu vou chamar de quê? De Revolução Industrial. A mudança do trabalho artesanal para o trabalho feito em máquinas. Isto é o quê? Revolução Industrial, que acontece no século XVIII na Inglaterra. Então, a Revolução Industrial, ela, em função do enorme impacto sobre a sociedade no processo de transformação, acompanhado por uma notável evolução tecnológica. O trabalho deixa de ser aquele trabalho braçal, e passa a ser um trabalho feito por máquinas. Então, a esta grande mudança no modo de produção, eu vou chamar de quê? De Revolução Industrial. Aonde eu demorava a produzir determinada mercadoria, agora eu vou produzir cada vez mais rápido, tá certo? Bom, e o pioneirismo inglês, por que é que a Inglaterra se destacou? Porque que a Inglaterra foi o berço, da chamada Revolução Industrial. São vários fatores, vamos falar alguns, tá certo? Primeiro, capitais acumulados, ou seja, ela tinha dinheiro guardado, tá certo? Mas por que é que a Inglaterra tinha dinheiro guardado?
porque ela tinha colônias, elas tinham acordos comerciais. A Inglaterra era a grande potência europeia na época, então ela negociava com todo mundo e, lógico, com a obtenção dos lucros, ela ia o quê? Guardando. E fora a exploração das colônias, tá certo? Então ela tinha dinheiro. Então, o primeiro fator, dinheiro, capitais acumulados. Disponibilidade de mão de obra, certo? No campo aconteceu um fato chamado cercamentos, ou seja, aquelas propriedades, né, onde o camponês cultivava o seu produto, foi cercado e disse, aqui tem dono agora, aqui é de minha propriedade, era o chamado enclosure. Então, boa parte da população, né, não tinha terra, né? Então, eles vieram para onde? Para a cidade. Então, muita gente para trabalhar tinha. Então, eu tinha o quê? Disponibilidade de mão de obra. Tá certo? Tudo se encaixando para a Inglaterra se tornar pioneira na Revolução Industrial. Tinha matéria-prima disponível. Ferro, né? Que foi o grande elemento, o grande minério, que através do ferro ia fabricar as máquinas, a fonte de energia era o carvão mineral, a lã utilizada na indústria têxtil. Então, eu tinha todos os fatores, né? Eu tinha o minério, que eu ia transformar em produto industrializado, eu tinha a fonte de energia, que era o carvão mineral, e eu tinha a lã, que era outra matéria-prima, que iria se transformar o quê? Em tecido da indústria têxtil. Então, vejamos, tinha capitais acumulados. O que é capitais acumulados? Eu tinha disponibilidade de mão de obra. Tinha um monte de gente lá querendo trabalhar e não tinha emprego. Então, disponibilidade de mão de obra. E tinha, né, ferro, carvão, lã, tudo matéria-prima que era utilizado o quê? No processo da Revolução Industrial. Tinha o principal também, um mercado consumidor. Eu iria produzir e eu tinha a quem vender. Iria vender as minhas próprias colônias, iria vender para os outros países da Europa, que a partir daquele momento os trabalhadores passaram a ser o quê? Assalariados. Eles iam ter um dinheiro para o quê? Para comprar mercadorias, tá certo? Eu tinha um sistema de navegação muito forte, uma marinha mercante poderosa, né? Então eu tinha um sistema de fazer o escoamento da minha produção. A burguesia no poder, né? Os comerciantes, né? Lembra? A burguesia é essa classe detentora do dinheiro, tá certo? E ainda tinha a questão religiosa, a ética protestante estimulava a pessoa a ganhar dinheiro, estimulava o quê? Ao lucro, tá certo? Então, repetindo dessa segunda parte, eu tinha um mercado consumidor, eu tinha uma marinha mercante poderosa, que iria facilitar o escoamento da minha produção, eu tinha uma burguesia no poder, os grandes comerciantes, os grandes empresários para investir nesse processo, e eu ainda tinha para complementar uma ética protestante que estimulava o quê? O lucro, né? Dizia que não era pecado ganhar dinheiro, tá certo? Então, relembrando para a gente passar, o pioneirismo inglês, por que isso aconteceu? Por que foi na Inglaterra que se tornou o berço da Revolução Industrial? Capitais acumulados, dinheiro, disponibilidade de mão de obra, matéria-prima disponível, bom mercado consumidor, uma marinha mercante poderosa, e eu tinha a burguesia no poder e a ética protestante que estimulava as pessoas ganharem o quê? O dinheiro, o lucro, tá certo? Então vejam, vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, né, antes do processo da Revolução Industrial, naqueles estágios iniciais do artesanato. Então vejam, né, a fabricação era na própria casa e a pessoa fazia todas as etapas da produção, né? Ele cortava, ele costurava, ele fazia tudo, né? Então era um processo bem manual, era demorado e se tornava mais caro, tá certo? Então, próxima imagem, né? Como a gente está mostrando para você, né? A pessoa trabalhando em casa, fazendo todas as etapas do produto, né? Entendeu? Então é um processo sem muitas máquinas, com algumas ferramentas de auxílio, mas, né, a grande força,
né, era exatamente o que, pessoal? A força humana do trabalho, certo? Ó, até o século XVIII, toda a energia produzida era o que? Pela força humana, tá certo? Então, todo o trabalho que fosse feito era às custas da força humana. Então, você está vendo aí o homem trabalhando numa ferradura de um animal, ele tinha que bater, ele tinha que fazer a própria ferradura. Então, ele era o detentor, né, de todo o processo e, ainda mais, ele era a grande força de energia. Né? Tudo era feito pela força humana, o que caracterizava, né, o artesanato. Okay? Bom, o que acontece? Para tornar a produção mais rápida e mais lucrativa, tá certo? Lembra que no artesanato, o que acontecia? Eu, né, fazia todo o processo, ele se tornava um processo lento, né, caro, então muitas pessoas não conseguiam comprar. Então, para melhorar essa situação, a burguesia, que eram os grandes comerciantes, os grandes empresários, passaram a reunir esses artesãos em galpões e forneciam para eles algumas ferramentas e matéria-prima. Ao invés de eu estar na minha casa fazendo tudo sozinho, eu ia o quê? Para galpão, que estaria com vários o quê? Artesão. A partir desse momento, né, o artesão ele ia trabalhar não pelo que ele produzisse, não pela aquela peça, mas pelo trabalho exercido. Né? Ele passava a ter o que é o chamado salário fixo. O trabalho já era dividido. Vamos imaginar que ele trabalhasse fazendo camisa. Então, ele ia trabalhar só cortando a camisa. Outro ia trabalhar somente pregando o botão da camisa. É a chamada divisão do trabalho. Surgem, assim, as primeiras manufaturas, né? Que são as primeiras unidades de fabricação capitalista, que antecederam a fábrica moderna. Antes de eu chegar nas fábricas, eu tinha o quê? As manufaturas, que era a reunião, como você vê nessa imagem, de vários artesãos, utilizando algumas ferramentas. Inicialmente era o quê? O artesanato. Depois eu vou para a manufatura, que eram esses galpões com vários artesãos, que começavam a dividir o trabalho e ter um salário fixo, tá certo? Então, como a gente tinha comentado para vocês, o artesanato era o estágio primitivo da elaboração dos artefatos, dos produtos. Não possuía divisão do trabalho, ou seja, o artesão ele ia fazer tudo. Ele ia cortar a matéria-prima, ele ia vender, ele ia... Todo o processo era feito por ele, então se tornava caro e demorado. Segundo o estágio da manufatura. É o estágio intermediário entre o artesanato e a indústria propriamente dita. A presença de algumas máquinas, de algumas ferramentas e a divisão do trabalho. Agora, o artesão não fazia tudo, ele fazia partes para se tornar mais rápido. A produção, né, dependia da força do trabalho humano. E, finalmente, né, eu tenho a parte da industrialização, que a indústria do século XVIII ela modificou a paisagem da Inglaterra, tá certo? Porque eu passo a utilizar o quê? As máquinas, né? A chamada maquinofatura, tá certo? Ó, então, o grande exemplo desta época, né, tá aí, ó, uma locomotiva, né? As máquinas a vapor, né, é o que vão caracterizar este período, né, da Revolução Industrial, né? Era a maquinofatura. Surgiu a máquina a vapor, que foi aperfeiçoada por James Watts, né? A principal indústria do período era a indústria têxtil, né? Ó, a máquina de fiar, né, que acelerou a fabricação do tecido, né? O início da Revolução Industrial começa aí com a máquina de fiar. Elas pegavam os fios de algodão e transformavam em tecido, né? Futuramente, né, hoje em dia, isso é tudo mecanizado, tá certo? O maquinário têxtil, né, a automação crescente, é a marca da Revolução Industrial. Né? Você vê aí vários equipamentos, tá certo? A primeira locomotiva a vapor, construída em 1804, né? Então, como eu disse para vocês, né, a locomotiva a vapor
é um grande exemplo, né, da Revolução Industrial, tá certo? O grande problema, pessoal, é que existia uma exploração exagerada da força de trabalho nesta época, certo? Muitos trabalhavam mais de 12 horas por dia. Eles preferiam crianças e mulheres para o trabalho pesado. Então, era um sistema meio cruel, né? A Revolução Industrial foi importante, houve uma mudança, mas ela tem a parte suja da história, né? Elas empregavam mulheres, né, e crianças. Acho qual é o problema de mulher trabalhar? Nenhum. O grande problema é que elas faziam o mesmo serviço dos homens e recebiam salários o quê? Inferiores. E como eu já disse, criança é para estar onde? Na escola. Tá certo? Então vejam, este comentário que nós fizemos foi para a gente dar início ao processo de revolução industrial, tá certo? Ó, que tem como características básicas, né, a transformação do trabalho manual para o trabalho que das máquinas. Eu tenho como estágios o artesanato, que não tinha a divisão do trabalho, tá certo? O artesão ele fazia todo o processo de fabricação, a manufatura, né, que já é a utilização de galpões, alguns equipamentos, e eu chego finalmente à maquinofatura, né, que é a revolução industrial, a utilização de quê? Das máquinas. E, infelizmente, uma das principais características, né, era a dura realidade dos trabalhos, com salários baixos, com um sistema de exploração ao máximo, né? Trabalhos de 12 a 15 horas, tá certo? Não podemos esquecer disso, né? E os dois grandes símbolos, né, do processo de revolução industrial foi a máquina de fiar, tá certo? E a locomotiva. Queridos, aqui embaixo tem as questões que eu quero para vocês, tem o texto, tá certo? Teve dúvida, repete, tá certo? E qualquer coisa, entre em contato com a gente no período da noite. Estejam bem, EJA 4 e até